Bom dia, pessoal. É um pouco difícil estar aqui na frente. Um pouco não, bem difícil. Alguns já me conhecem a minha história. Gostaria de começar com 2 minutos. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu tenho 25 anos e esse versículo tem começado a ter significado na minha vida nesses últimos tempos. A minha confissão de fé, ela passa por esse versículo, porque eu venho de uma família cristã, nasci num lar cristão. Desde muito pequeno sempre vi meus pais envolvidos na obra, meu pai pastoreando, minha mãe pastoreando, meus irmãos sempre em ministério de louvor e etc. E hoje eu começo a entender o porquê que Deus colocou esse versículo. Mas é difícil quando a gente assume uma certa idade, assume um certo conhecimento e a gente começa a andar pelas nossas próprias pernas, pelos nossos próprios valores. E eu venho de uma casa de valores cristãos, onde meus pais sempre ensinaram a Bíblia, sempre ensinaram aquilo que são os mandamentos de Deus. E por um bom tempo eu vivi uma vida regrada nesses valores. Mas não sei quantos nasceram num lar cristão aqui, mas muitas vezes a gente não acaba pecando por aquilo que a gente entende sobre Deus. A gente acaba não fazendo certas coisas porque a gente tem um temor de Deus, porque é errado, ou por isso ou por aquilo. E aí quando a gente atinge uma maturidade, a gente acha que a gente pode andar sozinho, né? E aí a nossa caminhada ela se torna perigosa. Ela se torna difícil porque a gente acha que pode fazer o que quiser, né? E aí nesse meio tempo, eu cresci na igreja, adolescência na igreja, fui para o seminário, fiz seminário, voltei, muitas situações ao longo da vida. Mas eu errei muito nesse tempo, tanto na adolescência, tanto agora na juventude, como é que fala? Na fase adulta, um pouquinho antes nos jovens, né? Quando você se torna jovem. E eu errei muito, queridos. E a minha confissão de fé passa hoje por um pedido de perdão, principalmente aos meus pais, que estão aqui hoje, pastor Adenir, pastor Isabel, porque eles me ensinaram no caminho que eu deveria andar, mas muitas vezes eu saí desse caminho. E quando você sai desse caminho, você machuca pessoas. Você machuca a si mesmo, você machuca as pessoas que amam você, que estão com você, amigos, familiares. Então, a minha confissão de fé hoje, ela passa por entender que Cristo já me perdoou de todos os pecados que eu tive. E eu acredito que eles também me perdoam. Vocês também me perdoam. Tem pessoas aqui que precisam me perdoar. Então a minha confissão de fé hoje, ela passa por entender, com 25 anos hoje, com uma certa maturidade, com um certo conhecimento, que as coisas que eu tenho que fazer não são simplesmente por valores familiares, são porque eu amo a Deus. E quando você ama a Deus, não tem lei que exista que faça com que você não vai cair em pecado, porque você ama a Deus. Hoje a gente vive num meio de muita teologia, de muito conhecimento, de muitas coisas, mas que isso te regra, isso te delimita. E aí quando você não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, quando você não tem Cristo como a pedra fundamental, angular da sua vida, você acaba saindo desse caminho. E a ilusão que uma criança crescendo no caminho de Deus, com os valores da igreja, com tudo, que ela não vai ter outras paixões.
E é perigoso isso. Então hoje, com 25 anos, a minha confissão de fé, ela passa por entender o que Cristo é para mim, o que Ele fez por mim, o que meus pais fizeram por mim. E, queridos, hoje eu consigo dizer que eu quero viver esse caminho. Quero viver esse caminho. E, para finalizar, eu gostaria de ler 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, quando o apóstolo Paulo ele fala acerca daquilo que um homem de Deus tem que ser. E nessa manhã, perante aos meus pais, aos meus familiares que estão aqui, a essa congregação, eu quero dizer que eu quero ser esse homem. Eu empenho a minha palavra querendo ser esse homem. Fiel é essa palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra desejo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temente, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia no opróbrio e no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, mas dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois exercício o diaconato, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e os governem bem aos seus e aos seus filhos das suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e de muita confiança na fé em que há em Cristo Jesus. Então, queridos, a minha confissão de fé passa por isso hoje. Um pedido de perdão por ter saído dos caminhos do Senhor, por ter magoado e machucado muitas vezes aos meus pais, aos meus familiares, aos meus amigos, a amigos que estão aqui. E eu quero ser esse homem que Paulo fala. Essa é a minha confissão de fé.